Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2018, 17 horas e 50 minutos. Começamos agora mais um programa Radar. O nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago aqui minhas ideias, impressões e estratégias, geralmente para o dia seguinte, né? Eu, na mira do trader, engloba alguma coisa a mais no sentido semanal. Ok? Eu gostaria de convidá-los, pessoal. Quem puder se inscrever aqui no canal, fico muito grato. Convidá-los para assistir a aula online e aprender a gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. Quase 10 mil pessoas já assistiram. Gostaria também de pedir para que, caso vocês gostem do que a gente apresentar, deixem o like. E a gente abre o espaço aqui na área de comentários do vídeo para que vocês deixem o pedido de estudo, do ativo que você queira, fundo imobiliário, ação, um benchmark ou um mini contrato, né, alguma coisa nesse sentido, e eu respondo com o maior prazer, sempre tentando auxiliar, aí, passar um pouco do nosso conhecimento para vocês que são a nossa razão de ser. Completando aqui a introdução, você consegue acessar a aula online gratuita pelo site toptraders.com.br também, e também assinar o Informe Cenário, que quase 100 mil pessoas recebem desde 2014. Ali eu faço um resumo do que aconteceu na Ásia, falo das bolsas na Europa. Qualquer dia eu mostro aqui o cenário, eu abro aqui e mostro para vocês. É um visual bacana, bem moderno, agradável de ler. E falo ali sobre petróleo, cobre, metais, aquilo que for pertinente naquele dia específico, sempre necessariamente acompanhado de um estudo de Bovespa à vista, mais ou menos ali no horário da abertura da bolsa. Ok? Bom, vamos começar aqui pelas criptomoedas, né? Ontem eu comentava que eu acreditava na continuidade da baixa, tá caindo de leve. E vamos dar uma olhada aqui que a gente pode esperar das criptos. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Ripple. Pessoal, o Bitcoin, ele, para quem não acompanhou os vídeos anteriores, né, ele fez um movimento de repique em V. É um movimento simétrico, bastante clássico na análise técnica, né? Porém, pouca gente aborda, apesar de ser bem eficiente. E ele cumpriu exatamente o objetivo na região de 12 mil dólares, deixando em seguida uma estrela cadente, que é esse candle. E aí eu tinha mais ou menos nessa etapa aqui, lá pelo dia 16, eu já tracei esse círculo desse lado, imaginando que ele faria o movimento e voltaria para fazer um possível ombro, cabeça, ombro invertido. Ele tocou essa região, começou a subir, e agora ele pode sim fazer um movimento errático, lateral, ou até um movimento de queda, até uma região um pouco mais baixa aqui para formar esse segundo ombro, porque o primeiro ombro demorou para ser formado. Então, é mais ou menos a expectativa que a gente tem para o dólar. A gente tem uma leitura, nós temos uma orientação, mas a gente prefere esperar mais desdobramentos, mais coisas acontecerem, para tentar pegar o mercado estrangulado ou um movimento exagerado, alguma coisa nesse sentido. Então, essa que é a nossa leitura, a nossa estratégia. No caso do Ether, do Ethereum, é um movimento também esperado por uma razão bastante simples aqui. Eu acho que o Ether ele vai tocar essa LTB. A mesma LTB que derrubou essa criptomoeda por 1, 2, 3 vezes no mês de janeiro. Só que eu acho que vai tocar arrastando, né? Ele vai arrastando e vai tocar essa linha. Aí ela provavelmente que vai decidir se esse ativo segue em alta ou se ele volta a cair. Essa região de 882 dólares ela foi muito importante aqui em dezembro, então o mercado tem memória e fica trabalhando em torno dela, mesmo porque essa região está entre as duas médias de 5,21. Então a tendência é de uma leitura mais arrastada com viés baixista, tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum. E falando do Ripple, que nós temos aí agora na tela, o Ripple também tentando desenhar um ombro cabeça-ombro invertido. Ele faz um movimento lateral sobre essa região de 90 centavos de dólar, que é importante. Eu não duvidaria, por exemplo, de um teste dessa LTB aqui, caso a região de 90 centavos de dólar seja perdida
né? Então ele pode talvez tocar alguma coisa, talvez não 66 aqui, ou até os 58, 59 centavos de dólar, mas alguma coisa um pouquinho abaixo dos 90. Porém, enquanto ele conseguir se consolidar acima dos 90 centavos de dólar, caso as outras criptos exista assim, uma força compradora maior, ele pode sim dar direção nessa figura e começar um movimento ascendente. Mas não tem esse sinal nesse momento. Então não vejo, por exemplo, como um momento de compra agora. Eu acho que deve cair passo a passo essas criptos no curto prazo. E falando do Bitcoin Cash, né, que nós temos aqui também em leve queda no pregão de hoje, um movimento também sobre a região de 1250, né? Tá de lado aqui já o quinto pregão de lado. Daria para falar no ombro, cabeça a ombro invertido aqui, até daria com uma neckline inclinada, pessoal, ficaria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu desenhar um pouco aqui. Eu vou até aproveitar esses próprios círculos aqui, né? Esse daqui eu apago. Isso aqui eu pego. Seria algo mais ou menos assim, né? Faz sentido? Faz, né? A gente poderia traçar uma neckline desse modelo, como se fala no interior, né? Faz sentido? Faz. Então vamos acompanhar. Ok. E aí, eu queria mostrar... a gente vai falar sobre o Ibovespa aqui, né? E eu queria mostrar um negócio para vocês. Bom, primeiro para quem acompanha o Informe Cenário, sabe que eu tinha expectativa para essa sessão de quarta-feira do teste do 86.213. Que é nada mais, nada menos que o topo anterior. O mercado deixou uma estrela cadente anteontem. Ontem essa estrela cadente foi acionada, quer dizer, sinalizou, depois confirmou. Então, seria muito provável que o mercado violasse a linha de cima do canal e a média de 5 e testasse o topo anterior. E essa região, eu disse que seria decisiva no curto prazo. Como ele está sendo perdida, o mercado está desenhando uma Urubuzu de baixa de ponta a ponta com forte volume, a tendência é de continuidade da baixa. E tem duas informações aqui que elas apontam para esse lado, ó. A primeira, pessoal, claro que você não vai conseguir ler aí de forma fluente, as letras não são tão grandes assim. Mas olha o que diz aqui, ó. Credit Suisse, que é uma casa importante que opera aqui no Brasil, um banco importante suíço, né? Reduz peso no Brasil em carteira de ações com eleições em piora fiscal. Então, diz aqui que o Credit Suisse reduziu a recomendação para o Brasil da carteira de ações de países emergentes para a exposição abaixo da média de mercado, o underweight, em um patamar de 15%, de acordo com o relatório divulgado nesta quarta-feira. Então, fala aqui no risco político endêmico, uma série de considerações sobre o PIB, né? Então, e é algo importante, que o Credit Suisse tem um certo peso aqui, então, né? E falar aqui de surpresa, né? Então, comentaram a decisão de reduzir o peso no Brasil da carteira de emergentes. Os estrategistas do Credit Suisse, né, questionam se não podem estar errados e apontam alguns fatores que podem ir contra os argumentos, mas é algo que é válido aqui a gente observar. E o que é um fato concreto, que aí já não é uma opinião, uma projeção, já é algo realmente materializado, né? O fluxo cambial que saiu hoje, uma surpresa, né? O fluxo cambial ele estava vindo muito forte no sentido positivo, ó. Então o que diz aqui? O fluxo cambial total em fevereiro até o dia 23 é negativo em 2,691 bilhões. Então, depois de encerrar janeiro com entradas líquidas de 8,03 bilhões, o Brasil registra fluxo cambial negativo de 2,691 bilhões em fevereiro até o dia 21, informou há pouco o Banco Central. Então, ele diz aqui, né, como é que eles chegam nesse número. E eu vou além. Existe Isso ele fala do fluxo até o dia 23, né? Mas a informação principal que eu gosto de ver, pessoal, é da semana anterior, que foi do dia 19 a 23. Foi negativo o fluxo financeiro, que é o que mais importa pra gente, em 4,752 bilhões na semana passada. É uma informação relevante, então justifica essa baixa que a gente está vendo entre ontem e hoje, ok?
Então é isso aí, expectativa de baixa para o Ibovespa. Aí, em primeiro momento, ele deve testar a média de 21, talvez amanhã ou na sexta. Aí ali, a média de 21 sempre é um termômetro entre correção mais leve ou uma correção um pouco mais forte. Então a média de 21 deve ser testada amanhã ou então na sexta-feira. Falando do BOVA11, que a gente vê aí na tela, né? Ontem ele acionou o sinal da segunda-feira, né? Tinha sido um spinning top, fechou abaixo, hoje está penetrando o topo anterior, projeção na média. Então, pelo menos até a média, eu acredito que o mercado vá. Eu acho, isso é opinião minha, que no mínimo, por exemplo, o BOVA11 vem aqui no 81,14. Ok? E no caso do Ibovespa, eu acho que ele vem pelo menos 81,14, daí fica fácil a gente ver aqui, ó, o BOVA11, 81,14 foi que dia, né? Foi dia 20. Daí eu venho no Ibovespa aqui, a mínima do dia 20 seria 84,260. Então, eu acho que vem um pouquinho abaixo da média e ali decide pela continuidade ou o mercado volta a subir novamente. Mas por esses dados que a gente viu, teria mais possibilidade de um movimento de baixa por mais alguns dias. Certo? Pessoal, falando do índice futuro, que está negociando ainda, né? Daqui a pouco ele para e entra em leilão. Movimento natural também, seguindo, obviamente, o BOVA11 e o mercado à vista. Ele veio testar o topo anterior, 87,345. Ele viola esse topo anterior, configurando esse rompimento como um rompimento falso, né? Ontem, esse sinal, que na verdade é uma estrela da noite, né? É um spinning top, mas como tem gap de corpo entre o candle que vem antes e depois dele, sendo que o candle que vem antes é verde e o que vem depois é vermelho, isso reforça o padrão de queda, e além de não se sustentar acima do topo anterior, nós temos um rompimento falso do canal também, que também a gente viu no Ibovespa à vista, né? Então a média de 5 já está inclinada para baixo, e o mercado está vindo no ponto que nós projetamos no estudo de ontem, que é 85,790. Então eu acho que o mercado vem no 85,790, né? E quando ele tocar aqui, a gente vai ter uma leitura melhor. Eu acredito que ele venha, que ele exista uma penetração de 85,790 e um teste de 80.025. Então eu vejo o mercado nos 85 mil pontos, no mínimo, aí para um movimento de correção. Ok? Mesmo que ele repique um pouquinho, volte a cair depois, eu acho que o índice futuro vem pelo menos nos 85 mil pontos. Ok? Pelo menos. Ok? Então, para deixar claro, assim, por exemplo, o que eu penso, eu acho que amanhã, por exemplo, nós temos um novo pregão de queda. Mas mesmo que seja um pregão de leve, alta ou moderada, eu acho que não sustenta. Então, para os próximos dias, digamos assim, eu vejo uma movimentação de baixa pela frente. Ok? E a gente pode dar uma olhada aqui no intraday, né? Eu tinha comentado que algo que me trazia uma expectativa de queda muito forte era a perda desse canal, porque aqui no dia 14, quando o mercado voltou do carnaval, houve um gap de fuga muito forte, né, com volume, e o mercado começou a desenhar um canal que fez com que ele elevasse os preços até a máxima do ano. Ao perder esse canal, você quebra o padrão anterior, então você tem alguma coisa nova, né? Você tem alguma coisa nova que não vinha correndo, então você quebra o padrão e o mercado começou a fazer topos e fundos descendentes. E se a gente observar aqui pelo intraday, dá para ver o 85,025 como um ponto até mais claro do que no gráfico diário. Então essa aqui é a minha leitura e eu acho que que são os próximos passos aí para o mercado. Mas por que ele repica? Ele fica longe da média de 21, né? Então ele repica, vai na média, aí entra a venda de novo. A gente vê aqui pelo livro de ofertas, como eu sempre explico, né? O INJ18. Né? E, por exemplo, aqui, por que o mercado está caindo e está beirando a mínima? Olha a quantidade de venda e a quantidade de compra. Você tem 1.630 ofertas na venda, 527 na compra. Como é que mais que o triplo de venda, né? Como é que o comprador segura? Não segura, né? Por isso que cai. Então essa que é a leitura de fluxo, leitura de fita, que é um dos pontos altos do treinamento que eu ministro, a imersão, que logo logo vai ter, pessoal. Minha equipe está terminando de ver data, gravação para divulgação, logo eu vou começar a colher a pré-lista aí.
Sem pré-lista já tem mais gente do que vaga, mas vamos em frente, a gente dá um jeito como sempre. Ano passado aconteceu isso, a gente fez 2 turmas, fez uma em novembro, outra em dezembro. Então, e agora como a gente está para inaugurar um estúdio novo, então vai ter espaço, vai ter condições de, se precisar fazer isso, fazer de novo. Mas a leitura de fita é isso, é você ver fluxo onde é que está concentrada a pressão, né? É isso que eu ensino de forma simples, só que de uma forma muito mais simplificada e acessível ao pequeno e médio investidor. Certo? Então... esqueci do dólar. Eu tenho que ficar lembrando aqui que eu tô ficando velho, e tô mesmo, isso daí não é conversa não. Se eu não anotar... Pessoal, o dólar, chamar a atenção para um fato hoje. A movimentação é muito tênue, né? Tímida, não diz muita coisa aí para nós, mas até ontem nós estávamos acompanhando juntos o WDO, que é sempre o código para um mini dólar, né? H18. Né? Falar que nem uma vez um professor meu falou H de igreja, juro para vocês, né? Não é H de igreja, né? É H de ato, por exemplo, né? Ou de hiena, né? E a gente troca agora pelo WDO J de jacaré 18. E é esse que a gente vai acompanhar durante o mês de março. O vencimento do dólar realmente é amanhã. Eu recebi alguns questionamentos sobre isso. O dólar realmente ele vence amanhã. Só que o volume ele já muda hoje. Inclusive logo na abertura. Um exemplo, né? O WDOH18 movimentou hoje 933 milhões. Se eu colocar aqui o WDO, o WDO Jacaré 18, ele movimentou 18,9 bilhões. Isso daqui é logo cedo. Antigamente, essa migração ocorria um pouco antes do almoço. Então o contrato, supondo, né, o contrato J... Ele abria, a liquidez estava no H, lá pelas 11 horas começava a mudar. Agora não, mas 9h15 já mudou. Então, só que muda só na véspera do vencimento. Por exemplo, ontem a liquidez estava no H ainda. É coisa de mercado, né? Então a gente vai manter o J aqui, vai acompanhar. Deixa eu ver aqui. É a nossa expectativa. A gente está com uma expectativa por um ombro, cabeça a ombro, com 2 cabeças aqui, né? E está provavelmente formando a segunda. Vamos acompanhar, ver se sustenta. Perceba que os suportes e resistências eles mudam, porque tem um prêmio, né, de um vencimento de $1 para o outro. Eu já ajustei tudo aqui. É 3188, 3142, 3245. E a partir de amanhã continuamos acompanhando aí o Jacaré 18. Ok? Pessoal, falar sobre... Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa, né? Hoje uma queda moderada de novo, só que uma queda generalizada, mas essa queda é muito importante, por quê? Olhando o índice DAX, que é o que a gente está acompanhando diariamente, que é da Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, eu, inclusive, pessoal, meus primeiros contatos com a Bolsa de Valores foram na Alemanha. Eu sou engenheiro eletricista, para quem não sabe, trabalhei algum tempo na Europa, na Holanda, na Alemanha também, e tive contato, meu primeiro contato com a Bolsa foi lá. Depois eu li um livro do Pai Rico, Pai Pobre, vi que falava sobre o assunto, fui alimentando essa ideia, mas meu primeiro contato foi justamente em Frankfurt, na Alemanha. Então o que é importante aqui, apesar de ser uma queda moderada? O mercado fez um movimento de repique de livro. Ele desabou, houve um crash na Europa, que ninguém falou nada, mas simplesmente aconteceu um crash lá. Em poucos pregões, a Bolsa devolveu 4 meses de alta, desde setembro. E veio numa região de suporte, respeitou e foi milimetricamente até a média de 21. Aí ontem não conseguiu passar e hoje o mercado tentou reagir e fechou na mínima. Por isso que a gente tem essa sombra superior. Então é uma movimentação importante que indica, eu não vou dizer que seja uma queda, assim, mas indica que o mercado está sem força, por exemplo, para romper essa máxima e subir. Mas ultimamente eu não duvido de nada, é só o sinal que nós temos nesse momento. E olhando o índice Nasdaq norte-americano, 2 pontos aqui são importantes. O primeiro, esse candle de ontem que nega essa alta
do dia 26, ele nega, porque ele cobre, não é exatamente um engolfo, pessoal, mas o engolfo, eu sei que esse candle teria que estar um pouco para cima, envolvendo esse candle verde, mas o raciocínio é aquilo que importa. Então o candle de ontem, ele nega o candle da segunda-feira, né? Que foi o candle do dia 26. E o mais importante, nós temos uma estrela cadente aqui que tinha sido rompida, e o mercado, tanto ontem como hoje, ele está praticamente indicando um rompimento falso dessa região. Então esse rompimento que poderia elevar os preços, ele praticamente é falso, porque ontem e hoje nós tivemos baixa. Nos gráficos do S&P e do Dow Jones, isso aí aparece de forma mais clara. Por exemplo, aqui eu tenho o S&P 500, né? Está caindo hoje 1,11. Este candle que eu mostrei no índice Nasdaq seria esse aqui, ó, né? Então, qual que era a máxima desse candle aqui? 2,754, né? O mercado já está 2,713. Inclusive, hoje o mercado tentou trabalhar acima desse ponto. Só que ontem já havia negado o rompimento. Então, a tendência é a continuidade da baixa. E se eu colocar o Dow Jones, né? Aí, pessoal, tem uma grande polêmica. Alguns analistas gostam de olhar a Nasdaq, outros acompanham o S&P, o outro é o Dow Jones. Eu, particularmente, olho tudo. Eu não tenho... Eu sou um trader... Como eu sou trader, eu tenho talvez uma mente mais livre, mais rebelde no bom sentido. Porra, um dia vai ser o Dow, outro dia vai ser o S&P, depende. Se tem, por exemplo, balanços de empresas ligadas à tecnologia, eu vou olhar a Nasdaq, porque elas vão pesar. Se tem, por exemplo, do setor industrial, é Dow Jones, são as 30 principais empresas do setor industrial. Se é, por exemplo, sei lá, balanço do setor bancário e sai em peso naquela semana, eu olho o S&P. Então o trader tem que ter essa flexibilidade, né? Para não ficar preso a dogmas, Se o mercado fosse tão engessado assim, você programava um robô, ele saia ganhando dinheiro para você. Então esse candle de hoje do Dow Jones, ele nega o rompimento que tinha ocorrido da região de 25.432. Ontem ele fechou exatamente nesse ponto e hoje uma baixa forte, uma Urubuzu. A gente acredita aqui na continuidade da baixa, né? Então tá caindo 1,30 aí o Dow e deve continuar assim. E falando do Brent, que a gente tem acompanhado, o pessoal tem gostado muito. Fico feliz, foi uma iniciativa que agradou ao pessoal. Como você que está mexendo na nossa razão de ser, é uma satisfação, né? Então, eu comentava que eu não acreditava no rompimento dessa LTB. Isso aqui é uma linha de tendência de baixa, né? Então, ela foi negada, né? Então, o mercado... Ontem esse Marubuzu já apontava que provavelmente não seria um rompimento consistente. E hoje o petróleo está caindo forte, aí 2,65, né? Então, tá perto da mínima, inclusive. Então, é algo que chama bastante atenção, né? E a gente teve indicadores importantes no exterior, né? Tivemos os PMI chineses, indicadores nos Estados Unidos, então seria uma baixa, talvez, aí que pode durar mais alguns dias. Lembrando que está numa região de suporte aqui, ó. Ok? Então, um ponto bem importante aqui para o petróleo Brent, negociado na Bolsa de Londres. Ok? Então, agora vamos para... Pessoal, destaques do dia não tem como, né? Um dos destaques tem que ser BR Foods, né? Que tá tudo... A gente tem um... Se eu falar hoje que nós temos um sell-off, né? Seria um exagero, né? 2% de queda aí não é sell-off. Mas nós temos um pregão de forte baixa. E a BR Foods está subindo. Então, um dos destaques vai ser BR Foods, ok? E o outro vai ser Embraer, que está caindo quase 5% aqui. Então, vamos falar de BRFS. É aquela história, alguns alunos falavam, professor, quando o dólar... Alguns alunos colocaram o seguinte cenário, professor, o dólar, a bolsa cai. Por 85, 84 mil pontos. Aí o dólar dispara. A BR Foods, por exemplo, pode subir? Pode. Porque ela é exportadora. Só que hoje a bolsa está caindo, o dólar também está caindo e a BR Foods está subindo. Então tem algumas movimentações de bastidores aí também. E a BR Foods subindo. O que eu acho disso aqui? Nós tivemos um pico de volume, né? E desde então, e tivemos também uma pinça de fundo. É um sinal de fundo,
né? Eu tô de olho na ação, não comprei ainda, mas é uma possibilidade. Está subindo bem, subindo com volume. Mas até onde se prove o contrário, pessoal, como ela está muito distante da média, seria somente um repique. Ok? Então, para quem está comprado agora, onde é que está o stop? Abaixo da pinça. Então, a pinça está 28,10, 28,12, está ali, sei lá, nos 28, né? Mas eu, se tivesse comprado, eu já não colocaria stop aqui embaixo, eu colocaria stop aqui, ó, no 29,26, porque o 29,26 tinha sido um fundo que gerou um repique, ele foi perdido e gerou um movimento de baixo, então meu stop já estaria aqui, caso eu tivesse na ação. E aí, Embraer, em BR3, a Embraer, para quem acompanha o nosso trabalho, nós havíamos projetado essa região como alvo, que é a região de 22,91, né, por essa história da Boeing, essa coisa toda, com possibilidade dela chegar até aqui, ó, até essa região de 23,70, 23,80. Ela chegou perto, né, foi um pouquinho acima desse ponto, mas o que é realmente importante, que não é subjetivo, mas é objetivo nesse caso. Nós temos um divisor de águas entre a compra e a venda, que é o topo anterior, a máxima daquele movimento agudo que nós vivenciamos no dia 21/12. Então, eu, por exemplo, se eu tenho compra na Embraer, e eu não comprei por pouco, diga-se de passagem, eu colocaria o alvo 22,91. Então, eu colocaria a minha ordem, sei lá, 22,80, uns 10 centavos abaixo. Agora, para quem segurou a posição, você marca o 22,91. A ação rompeu, chegou a bater 23,40. Quando ela perde o topo anterior, que era alvo, que tinha sido rompido, é um sinal de venda do papel, porque foi um rompimento falso. Agora ela está na média, então o que eu diria aqui? Acima de 22,91 é compra, se ela perder a mínima de hoje, 21,38, é venda, com possibilidade de chegar a 19,61 ou até no 19,22 de novo. Ok? Então essa aqui é a minha leitura para os destaques do dia. Agora nós falaremos de Amar 3, Porto Belo, Exetec, Hering e Usiminas. São os pedidos pela ordem cronológica ali do YouTube. Então, Amar 3, Lojas Marisa. Lojas Marisa, pessoal, eu confesso que era uma das ações da minha carteira. Nós compramos aqui no final do ano e vendemos no alvo aqui, ó, ok? E esse sinal foi muito forte, uma shooting star, e ela está seguindo um padrão aqui, meio que de alargamento, aqui está alargada, só que está em região de suporte. R$7 é suporte. Vale a pena olhar de novo? Vale, mas eu acho que cai um pouco mais. Ok? Então essa aqui é a minha visão. Abaixo de 7 ela tende a vir talvez até 6,50, 6,55 aqui. Mas ela tem muito suporte aqui no 7, um movimento errático aqui, com leve viés de baixa, não seria uma surpresa. Falando de Porto Belo agora, e teve gente que me escreveu falando para eu falar do Corinthians hoje na Libertadores, pessoal. Hoje aqui em casa é festa na certa, né? Corinthians e Milionários, né? Então hoje a galera vai estar aqui em casa, pra gente aqui é uma confraternização. Já estamos só contagem regressiva aqui pro jogo. E semana que vem vou com meu filho assistir Corinthians e Mirassol, e na outra semana Corinthians e Deportivo Lara, lá na Arena. Ok? Então, Porto Belo é uma ação, eu considero, duas ações que eu considero complexas para operar, Rail 3 e Porto Belo. Eu acho que quem acerta trade nisso aqui é um gênio quase. A Porto Belo, ela tem uma região de resistência, né? Na verdade tem várias, uma em cima da outra, mas ela sentiu essa região e cedeu. Como nós temos aqui essa LTA rompida, se essa LTB, se ela for violada, eu acho que pode trazer ação para uma tendência de baixa. Porque se você olhar aqui, por exemplo, tirando o zoom, tem topos e fundos descendentes. Então, somente esse rompimento que quebrou o padrão. Então, abaixo dessa linha de tendência de baixa, ela deve continuar em queda, e eu acho que ela vai fazer esse movimento porque ela tem o gap para fechar. Pelo menos o gap, o teste da média de 21 e da LTB, eu acho que ela faz. Eu acho que perde e entra num ciclo baixista, é a minha visão. Ok?
O pessoal fala tanto da ação que eu estou acompanhando, mas ela não me empolga, assim, por exemplo, para uma compra futura como eu pretendo fazer. Então, falando de EZTEC, essa é uma ação que me empolga, só que essa daí, ela escapou, né? Era uma das ações que estavam no meu radar que a gente não pegou por pouco. Eu acabei entrando num outro papel naquele momento. Talvez seja do setor de construção com melhores fundamentos. E é aquela história, pessoal, ação boa assim, eu compro em correção. Então, caso ocorra uma correção, nos 23 e 36 não, mas talvez uma correção até esse topo, R$23, ou até um pouco abaixo, né? De repente, se ela vem na região de 21,50, aí pode me interessar, né? Eu acho que dá até para traçar uma linha de tendência nela. O que eu acho fantástico se o mercado realmente entrar em correção é que nós teremos excelentes e raras oportunidades de montar carteira, né? Vai ser aquela correção que você pega, monta e o papel deslancha depois, provavelmente. Então, pessoal, quem está comprado usa a média de 21, o topo anterior e essa LTA como referência. Quem pretende comprar, eu acho que a LTA é uma boa referência, porque toda vez que ela foi tocada, respeitou. Agora, se entrar uma venda mais pesada no mercado, essa LTA pode ser violada, então você tem que acompanhar o que o mercado faz ali, não simplesmente comprar quando a ação chega. Que fique bem claro para não ter nenhum mal entendido ou uma interpretação dúbia posteriormente. Aí falar de Hering e Usiminas para a gente terminar os pedidos do YouTube. A Hering, uma tendência de baixa clara, né? Topos e fundos descendentes. Parecido ali com Porto Belo, mas guardada as devidas proporções. Ela rompeu uma LTB, mas eu acho que ela não vai sustentar. Eu vejo isso como um fundo arredondado, um topo arredondado, e na minha visão ela volta aqui para o 20,66 e aqui sim a gente pode estudar o que fazer. Ok? Então essa aqui é a minha visão. Acho que paulatinamente, sorrateiramente, ela deve buscar esse fundo novamente. E aí falar de Usiminas, né? Tem tudo a ver, falar de siderurgia hoje. Usiminas é impressionante o movimento, só que assim, ações de varejo, siderurgia, por exemplo, quando o mercado engata uma alta ou uma baixa, elas vão embora mesmo, elas exageram. E aqui na Usiminas, eu nem sei se a gente pode dizer, tentar desenhar melhor isso daqui, né? Não sei se a gente pode dizer que a gente tem exatamente aqui um canal, né? Deixa eu tentar traçar isso aqui melhor. Eu acho que talvez isso aqui faça sentido, né? Vamos ver se talvez não. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar achar alguma coisa aqui que faça sentido para a gente ter como referência ou ferramenta auxiliar. Talvez isso aqui faça sentido, ou isso aqui, talvez isso, né? Sim, na minha visão, sim. Então, ela tocou uma linha, independente se você entender isso aqui como um alargamento, uma cunha ou um canal, ela tocou a linha de cima e sentiu. Fez um rompimento da máxima do dia 26 e sentiu, e hoje ela está acionando esse sinal que nós vimos ontem. Então a tendência é que a ação venha perto de 11,50 aqui e teste a linha de baixo desse padrão que a gente está vendo. Ok? E aí falaremos agora de Petro, Vale e Bancos para finalizar. Então Petro 4 aí na tela. Pelo que caiu o mercado hoje, ela caiu pouco, segurou bem. Como eu falei para vocês ontem, eu acredito num teste de 20,62 no curto prazo. Esse gap de hoje foi praticamente fechado no intraday. Eu acho que ela deve arrefecer, deve ceder e testar o 20,62 e aqui decide se é uma simples correção, até no tempo, ou se for mais aguda, né, se ela tiver um pregão mais direcional, ou de repente ela toca o 20,62 e volta a subir, ou toca o 20,62 e busca a média ali nos 20, que é a minha aposta. Eu acho que Petrobras toca o topo anterior, viola esse topo e vem testar os 20 aqui onde está a média de 21 períodos. Certo? Aí falando aqui de Vale 3, a Vale até pelos indicadores chineses que vieram
abaixo do esperado, já fez um movimento bem direcional. Se ela não fosse uma das blue chips que a gente estuda diariamente, seria um dos destaques do dia. Ontem eu até comentei com vocês que eu acreditava que o 46,80 seria violado e que nós teríamos um teste de 44,71. Hoje ela vem em 44,65. Então essa primeira paulada que a gente esperava, ela foi materializada. Pelo volume que a gente está vendo aqui, de 1,8 bi, inclusive impactado pelo balanço, esse tipo de barra, por exemplo, o mercado não faz esse tipo de barra e volta a subir de novo. Ou o mercado continua caindo, ou ele faz uma pausa e cai posteriormente. Agora, o que a gente pode tomar como base? O 44,71, 44,65. Abaixo desse ponto, vem testar 43,75, que é a minha aposta para o curto prazo. Eu entendo esse ponto, essa região como falsamente rompida aqui, na minha visão. Então eu vejo um teste de 43,75 para Vale. Ok? Para os próximos dias. Então, e não precisa ser necessariamente continuidade da baixa amanhã. Como eu comentei, pode fazer uma pausa e cair depois. Banco do Brasil, eu falava para vocês que eu entendia, que eu interpretava essa movimentação como sendo uma distribuição de preços, que é aquele movimento lateral que antecede uma queda, né? Seja ela mais ou menos moderada, e pela redução de volume me passava essa leitura de forma bastante convicta. Como hoje foi um pregão de baixa e teve acréscimo de volume, reforça mais ainda essa leitura. Então eu acredito que o Banco do Brasil venha no 40,61 e ali saberemos se é uma simples correção no tempo, né? Ou se esse ponto vai ser violado e ela testa a média de 21. Qual que é a minha aposta? Teste da média de 21 nos 40. BBDC4, penúltima ação de hoje. Ela já fez um movimento bem mais técnico, né? Eu interpretei esse movimento também como sendo uma distribuição. E olha que interessante, o mercado distribui, ele reduz volume, ele te diz o seguinte, olha, não tem tanta gente mais disposta a comprar Bradesco nessa faixa de preços, só que para vender tem. Então você vê que hoje o volume aumentou. A região de 39,14 já foi violada e já veio na média. Então, o que eu dizia para vocês ontem? Que eu acho que no mínimo vem a 38,20, eu continuo achando. E aí 38,20 deve ser testado nos próximos dias. Se for perdido, onde é que vem a projeção? 36,62 para Bradesco. YouTube 4, aí na tela, último ativo de hoje. Movimentação típica de distribuição, pouca gente disposta a comprar nesse patamar, tocando banda de Bollinger superior. Distribui com redução de volume, quando começa a cair o volume aumenta, rompeu 51,20. Qual que era o nosso alvo aqui para essa correção? R$50,20. Hoje ela veio a 50,38, praticamente buscou o que a gente esperava. Caso exista perda dos R$50,20 aqui, ela deve descer para fechar esse gap, pessoal. Lembrando que a média também está aqui, então nem compradores nem vendedores terão vida fácil, mas por uma barra dessa com volume, o caminho mais provável é a quantidade da baixa no curto prazo. Certo? Então é isso aí. Ursos no comando hoje. Hoje foi dia dos vendedores, assim como ontem. Pessoal, aproveito para convidá-los para assistir a aula online gratuita como gerenciar seu próprio capital, assinar o Informe Cenário, que é gratuito. E aqui no YouTube, se você puder deixar o seu like, deixar o seu pedido, o seu comentário aqui na área que o YouTube disponibiliza, eu fico grato. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo se possível. Ok? Fico muito grato pela sua audiência. Seguimos juntos, firmes e fortes nessa luta que não é fácil da renda variável. A gente tem que matar um touro ou um urso por dia. Hoje foi dia dos ursos, pessoal. Ok? Então, forte abraço, valeu e até amanhã, se Deus quiser. Meu muito obrigado.